René Senna morreu há 18 anos e agora sua esposa quebrou o silêncio e surpreendeu todo mundo. Hoje, vamos contar tudo o que ela revelou e por que isso está chocando tanta gente. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Adriana Ferreira Almeida nasceu no município de Rio Bonito, no interior do estado do Rio de Janeiro. Desde cedo viveu em um ambiente simples, cercado por vizinhos conhecidos, rotinas tranquilas e hábitos comuns das cidades pequenas. Sua família batalhava para manter o essencial dentro de casa, e Adriana cresceu entendendo o valor do esforço diário. Na infância, convivia com a realidade típica de quem vive longe dos grandes centros urbanos, onde tudo acontece de forma mais lenta e as oportunidades aparecem em menor quantidade. Durante a juventude, Adriana estudou em escolas públicas da região e desenvolveu habilidades práticas que a levariam mais tarde para o mercado de trabalho. Ao se tornar adulta, buscou uma profissão que lhe permitisse independência e algum reconhecimento local. Assim, decidiu atuar como cabeleireira, um ofício muito valorizado nas cidades do interior, já que os salões funcionam não apenas como espaços de beleza, mas também como pontos de encontro, conversa e convivência. Trabalhando por anos em salões de Rio Bonito, Adriana construiu uma clientela fiel. Era conhecida por ser atenciosa, conversar com as clientes e estar sempre presente na rotina do bairro. Contudo, apesar de ter uma vida estável, não tinha grandes perspectivas de mudança. Sua realidade seguia o padrão comum a milhares de brasileiras que, com dedicação, sustentam suas famílias, mas sem oportunidades de ascensão rápida ou transformações marcantes. Essa história começou a mudar quando Adriana conheceu René Senna, um ex-lavrador da região que teve sua vida completamente transformada ao ganhar 52 milhões de reais na Mega Sena. A história de René correu rapidamente por todo o país, e especialmente por Rio Bonito, onde ele continuou vivendo após a vitória inesperada. Ainda que milionário, René mantinha hábitos simples e continuava circulando pelo município. O encontro entre Adriana e René aconteceu justamente nesse contexto. Ele costumava frequentar o salão onde ela trabalhava, e com o tempo passaram a conversar, trocar confidências e criar um vínculo. Enquanto atendia suas clientes, Adriana observava de perto a rotina do homem que havia virado notícia nacional, mas que permanecia com um jeito humilde, marcado pelas dificuldades enfrentadas ao longo da vida, incluindo as complicações do diabetes que o levaram à amputação de uma perna. A convivência entre os dois acabou se transformando em relacionamento. Para Adriana, aquilo representava uma mudança profunda de realidade, pois sua vida simples começava a se conectar com o universo de alguém que havia alcançado uma fortuna inacreditável. Ao mesmo tempo, a relação também começou a chamar a atenção das pessoas ao redor, já que tudo o que envolvia René era observado com curiosidade. Quando o nome de Adriana passou a aparecer nos jornais, isso não aconteceu apenas por causa do casamento, mas também pelos acontecimentos, que anos depois envolveriam o país em um dos casos policiais mais comentados da época. Mas antes disso, havia o começo dessa história, que se fortalecia a cada dia e que levaria ao momento decisivo, o início oficial da vida ao lado de René Senna, tema que se desenrola no próximo capítulo, onde a relação dos dois ganha forma e intensidade. O encontro entre Adriana Ferreira Almeida e René Senna aconteceu em Rio Bonito, cidade onde ambos viviam. Na época, René já era conhecido em todo o Brasil por ter ganhado 52 milhões de reais na Mega Sena, prêmio que transformou sua vida de ex-lavrador humilde para milionário repentinamente. Apesar da fortuna, ele manteve hábitos simples e continuou vivendo no sítio onde morava antes do prêmio, o que facilitou sua convivência com moradores locais, incluindo Adriana. René enfrentava graves problemas de saúde devido ao diabetes, doença que o acompanhava desde a juventude e havia se agravado com o tempo. As complicações culminaram na amputação de uma das pernas, o que exigia cuidados diários, apoio emocional e uma rotina muito mais limitada do que a de outras pessoas. Essa condição o deixava mais vulnerável e dependente da ajuda de pessoas de confiança. Foi nesse cenário que Adriana se aproximou. Ela trabalhava como cabeleireira e René frequentava o estabelecimento com certa frequência. As conversas surgiam naturalmente, sempre misturando momentos de descontração
com relatos das dificuldades que René enfrentava. Com o tempo, o vínculo entre os dois se aprofundou. Adriana passou a visitar o sítio onde ele morava, inicialmente como amiga, oferecendo companhia e apoio, especialmente nos dias em que a condição de saúde dele se agravava. A presença constante de Adriana no sítio fortaleceu a relação. O envolvimento emocional cresceu de forma gradual, impulsionado pela convivência diária e pela necessidade que René tinha de alguém próximo em quem pudesse confiar. Ele valorizava a simplicidade e o cuidado que Adriana demonstrava. Para ela, o relacionamento significou uma mudança brusca de realidade. A vida de cabeleireira, antes marcada por uma rotina tranquila e previsível, começava a se transformar rapidamente. Em 2004, o casal oficializou a união e se casou. O casamento chamou imediata atenção da imprensa nacional, que acompanhava cada detalhe da vida de René, desde o momento em que ele ficou milionário. Adriana, até então uma mulher sem qualquer exposição pública, passou a estar no centro dos holofotes. A diferença financeira entre os dois, a condição de saúde de René e a mudança brusca na vida de Adriana se tornaram temas de interesse geral. A partir desse momento, a rotina do casal ganhou novas dimensões. A vida no sítio passou a ser acompanhada por curiosos, por pessoas interessadas na fortuna de René e pela imprensa, sempre em busca de novidades. Adriana se viu em um ambiente completamente diferente daquele em que havia crescido. Agora, precisava lidar não apenas com a responsabilidade de ser esposa de um homem que exigia cuidados especiais, mas também com a pressão externa causada pelo interesse público. Mesmo com essa exposição, a vida seguia seu curso, marcada por momentos tranquilos e outros mais tensos conforme novas pessoas se aproximavam ou se afastavam do círculo do casal. A relação deles continuava se desenvolvendo, mas silenciosamente elementos surgiam ao redor que iriam mudar o rumo dessa história, criando conflitos que ganharam proporções inesperadas. Esses acontecimentos começam a se conectar no próximo capítulo, quando a convivência, o dinheiro e as tensões externas passam a influenciar diretamente o destino de todos os envolvidos. Após o casamento com René Senna, a vida de Adriana Almeida mudou de forma rápida e intensa. Antes acostumada a uma rotina simples, como cabeleireira em Rio Bonito, ela passou a viver em um ambiente completamente diferente, marcado por luxo, conforto e oportunidades que jamais havia imaginado ter. Carros modernos, roupas de marcas famosas, viagens constantes e passeios por shoppings sofisticados passaram a ser parte do seu cotidiano. Esse novo estilo de vida chamava a atenção de todos ao redor, principalmente daqueles que a conheciam desde os tempos em que trabalhavam no salão. Enquanto Adriana aproveitava as possibilidades que a nova condição financeira oferecia, René continuava com hábitos simples. Mesmo milionário, ele mantinha a personalidade tranquila de ex-lavrador que valorizava o básico, o sítio, os amigos antigos, a rotina pacata e o convívio com moradores da região. Esse contraste entre os dois se tornava visível para quem os via juntos. Enquanto Adriana circulava com roupas modernas e acessórios caros, René preferia permanecer com o mesmo estilo de vida de quando ainda enfrentava dificuldades. A presença de Adriana em ambientes sofisticados começou a chamar cada vez mais a atenção da mídia. Fotografias, comentários e reportagens sobre a sua rotina se tornaram frequentes, especialmente nos municípios de Rio Bonito e Saquarema, onde o casal era mais conhecido. Jornais e programas de televisão queriam mostrar o cotidiano da esposa do ex-lavrador milionário. Para muitas pessoas, Adriana representava uma mudança brusca de realidade, algo que alimentava curiosidade e julgamentos. Com o passar do tempo, a rotina de luxo tornou-se parte natural do dia a dia de Adriana. Ela fazia compras em lojas caras, viajava para diferentes destinos e circulava em lugares onde antes jamais imaginaria entrar. Essa transformação atraiu ainda mais atenção, ampliando sua visibilidade pública de maneira significativa. Muitos moradores da região comentavam sobre a evolução do estilo dela, enquanto outros observavam com cautela a diferença entre o modo de vida de Adriana e o de René. Apesar disso, o casamento seguia seu curso, com altos e baixos comuns a qualquer relacionamento, mas também com desafios adicionais causados pela exposição da vida do casal. A forma como Adriana se comportava e se apresentava em público se tornava assunto constante na imprensa. Matérias sobre roupas, passeios e compras viravam pauta de portais e programas televisivos. Esse período representou o auge da notoriedade de Adriana, que se transformou em uma figura quase diária nos noticiários.
Mesmo com toda essa atenção, havia tensões silenciosas se formando ao redor. Pessoas próximas ao casal percebiam que a exposição contínua e os diferentes estilos de vida começavam a criar ruídos. Além disso, a fortuna de René despertava o interesse de muitos, o que provocava comentários, especulações e aproximações inesperadas. Esse ambiente, cheio de olhares e julgamentos, acabaria influenciando diretamente os acontecimentos que estavam por vir. O brilho desse período, no entanto, seria ofuscado por um acontecimento que chocaria o país e marcaria de forma irreversível a história de Adriana e de todos ao redor. A tragédia que se aproximava colocaria fim ao clima de luxo e abriria espaço para um dos casos policiais mais comentados dos anos 2000. Essa mudança drástica começa a ganhar forma no próximo capítulo, quando o assassinato de René Senna transforma completamente o destino de todos. O ano de 2007 começou de maneira trágica para a família de René Senna e para toda a região de Rio Bonito. Em janeiro daquele ano, o ex-lavrador foi assassinado a tiros em frente a um bar muito frequentado por moradores locais. A notícia se espalhou rapidamente, causando choque e incredulidade entre aqueles que conheciam sua história de vida e superação. O homem que havia mudado do trabalho na lavoura para a condição de milionário graças à Mega Sena, agora morria de forma violenta e inesperada. O crime teve grande repercussão nacional desde as primeiras horas. Programas de televisão, jornais e portais de notícias cobriram o caso intensamente. A figura de René era amplamente conhecida e sua morte se tornou um dos acontecimentos mais comentados do país. O fato de um milionário ser assassinado em plena luz do dia levantou inúmeras perguntas, alimentando a curiosidade pública e pressionando as autoridades a investigarem cada detalhe. As primeiras informações apontaram para um assassinato claramente premeditado. René foi surpreendido por homens armados que chegaram ao local com o objetivo de executá-lo. A precisão dos disparos, a escolha do momento e a forma como os criminosos agiram indicavam que o homicídio havia sido planejado cuidadosamente. Com isso, a polícia começou uma investigação minuciosa para identificar os responsáveis. Com o avanço das investigações, surgiram indícios de que o crime havia sido cometido por pistoleiros contratados. Essa revelação aumentou ainda mais o interesse da mídia e da população, que acompanhavam cada novidade com grande expectativa. Era evidente que o crime não havia sido fruto de um assalto ou de um ato impulsivo. O objetivo era eliminar René, e isso levantava suspeitas sobre quem poderia ter motivação para mandar matar alguém tão conhecido e cercado de recursos. Nesse momento, o nome de Adriana Almeida começou a aparecer dentro das investigações, inicialmente de maneira discreta, mas logo com maior destaque. A polícia passou a analisá-lo como possível suspeita de envolvimento na morte do marido. O fato de Adriana ter acesso à fortuna de René, somado ao comportamento dela nos meses anteriores ao crime, chamou a atenção dos investigadores. A imprensa rapidamente abraçou essa narrativa, colocando Adriana no centro das discussões. Jornais, programas de rádio e televisão acompanharam todos os passos da investigação. A cada nova informação revelada, a pressão aumentava. Adriana se transformou de esposa exposta ao luxo e à mídia em possível mandante de um dos crimes mais chocantes da década. A mudança na maneira como o público a via foi rápida e intensa. Sua imagem passou por uma transformação completa, virando símbolo de um caso repleto de dúvidas, suspeitas e versões contraditórias. A investigação seguia em ritmo acelerado, e novos elementos surgiam a cada dia, criando um cenário cada vez mais complexo. O caso estava longe de ser concluído e a busca pela verdade continuava a ganhar novos capítulos. À medida que a polícia avançava, segredos começaram a aparecer, influenciando diretamente o rumo da história, que se aprofundará ainda mais nos próximos capítulos. Meses após o assassinato de René Senna, as investigações ganharam força e passaram a apontar Adriana Almeida como possível mandante do crime. A partir desse momento, sua vida começou a mudar drasticamente. As autoridades entenderam que havia elementos suficientes para pedir sua prisão preventiva, e Adriana foi detida enquanto o inquérito avançava. A prisão aconteceu de forma rápida e ganhou destaque imediato na imprensa, que acompanhava cada passo do processo com enorme interesse público. Adriana permaneceu presa por quase 2 anos, aguardando o avanço das etapas judiciais. Durante esse período, sua imagem passou por uma transformação completa diante da sociedade brasileira. A ex-cabeleireira, antes conhecida por circular em ambientes luxuosos ao lado do marido milionário,
Agora aparecia nas manchetes como suspeita de um dos crimes mais chocantes da década. Enquanto isso, o Ministério Público elaborava a acusação, sustentando que Adriana teria planejado o assassinato motivada principalmente por interesses financeiros, já que herdaria grande parte da fortuna de René caso ele morresse. O caso se tornou um dos julgamentos mais acompanhados da história recente do país. A cobertura televisiva foi intensa, com transmissões ao vivo mostrando a movimentação dos advogados, dos familiares e das testemunhas. Especialistas em direito criminal, psicólogos e comentaristas analisavam cada detalhe, desde a postura de Adriana no tribunal até os argumentos apresentados pela defesa e pela acusação. A opinião pública se dividia entre aqueles que acreditavam na culpa dela e aqueles que defendiam a necessidade de cautela diante de tantas especulações. O julgamento final ocorreu apenas em 2016, quase uma década após o crime. Foram vários dias de sessões longas, depoimentos emocionados, perícias técnicas e debates acalorados. A imprensa transmitia tudo em tempo real, gerando grande repercussão nas redes sociais e nos telejornais. Ao final do processo, o júri decidiu pela condenação de Adriana a 20 anos de prisão. A sentença reforçou a narrativa construída durante o longo período de investigação, consolidando sua imagem como figura central do caso. No entanto, a defesa de Adriana não aceitou o resultado sem contestação. Logo após a condenação, seus advogados recorreram da decisão, alegando inconsistências e erros processuais. Esses recursos mantiveram o caso ativo nos tribunais por muitos anos, prolongando a exposição pública de Adriana e garantindo que o nome dela continuasse frequentemente nos noticiários. Paralelamente à condenação de Adriana, os demais envolvidos no assassinato também foram julgados e receberam penas significativas. Os pistoleiros e outras pessoas acusadas de participar diretamente do crime foram considerados culpados, reforçando a gravidade do caso dentro do sistema jurídico brasileiro. A multiplicidade de réus, versões e provas fez com que o processo se tornasse ainda mais complexo, consolidando sua posição como um marco na história policial do país. Mesmo após a sentença, o caso continuava cercado de dúvidas, novas interpretações e expectativas sobre os próximos passos da defesa. Ao mesmo tempo, outro conflito ganhava força nos tribunais, a disputa pela herança milionária deixada por René, um tema que marcaria profundamente a trajetória de Adriana e de sua vida financeira, assunto que ganha destaque no próximo capítulo. Depois da morte de René Senna, uma nova frente de conflito se abriu, desta vez envolvendo a herança deixada por ele. Com um patrimônio avaliado em dezenas de milhões de reais, a disputa pelos bens logo se tornou uma das batalhas judiciais mais longas e intensas relacionadas ao caso. Logo nos primeiros meses após o crime, familiares de René iniciaram processos para garantir que Adriana não tivesse acesso à fortuna, especialmente diante das suspeitas que já circulavam sobre seu possível envolvimento no assassinato. Uma das primeiras decisões judiciais foi decisiva. Adriana foi retirada da lista de beneficiários da herança. O argumento utilizado estava diretamente ligado à investigação do crime, já que a lei prevê que ninguém pode herdar bens de alguém cuja morte tenha sido provocada por interesse próprio. Essa decisão mudou completamente o cenário em que Adriana vivia, pois ela havia perdido acesso às contas do marido e dependia agora do andamento dos processos para garantir qualquer direito financeiro. A família de René, especialmente sua filha, desempenhou um papel central na disputa. Ela assumiu a responsabilidade de proteger o patrimônio deixado pelo pai e iniciou uma série de ações judiciais que se estenderam por quase uma década. O processo envolvia a avaliação de bens, perícias contábeis, análise de documentos e debates sobre o que realmente havia sido decidido por René antes de sua morte. A fortuna incluía imóveis, veículos, investimentos e o próprio sítio onde ele vivia. Enquanto a disputa avançava, a vida financeira de Adriana passava por transformações profundas. Antes acostumada ao padrão elevado de vida proporcionado pelo casamento, ela se viu limitada a depender de decisões judiciais.
Sem acesso aos recursos, enfrentou dificuldades para manter o estilo de vida que havia adotado durante o casamento. Seus advogados buscavam reverter a exclusão da herança, argumentando que não havia condenação definitiva na época das primeiras decisões, mas o processo permanecia complexo e repleto de obstáculos. Essa fase também ampliou ainda mais a exposição pública de Adriana. Audiências eram frequentemente acompanhadas pela imprensa, que relatava cada movimentação dos advogados e cada documento anexado aos autos. Especialistas em direito sucessório foram convidados a comentar o caso, explicando ao público os detalhes legais que determinariam o futuro da divisão dos bens. A cada decisão judicial, o nome de Adriana voltava a ganhar destaque nos noticiários. A longa disputa envolveu visitas de peritos a propriedades, reavaliação do patrimônio e divergências constantes entre as partes. A família de René buscava preservar ao máximo os bens, enquanto a defesa de Adriana tentava manter viva a possibilidade de participação na herança. Esses processos mostraram como a fortuna de René Senna continuava a influenciar diretamente o destino de todos os envolvidos. Mesmo depois de muitos anos, algumas decisões já tinham sido tomadas, mas nada era completamente definitivo, e o caso permanecia ativo. A relação entre o crime, o julgamento e a disputa pelos bens formavam um cenário complexo que continuava a chamar a atenção. E enquanto tudo isso acontecia nos tribunais, um novo elemento começava a surgir: o silêncio de Adriana, que anos depois se tornaria a peça central de uma nova fase dessa história, como será aprofundado nos próximos capítulos. Após deixar a prisão enquanto aguardava o julgamento de recursos, Adriana Almeida enfrentou um período de mudanças profundas em sua rotina. A mulher, que antes estampava capas de jornais e aparecia em reportagens de televisão, passou a evitar qualquer exposição. A liberdade não significou um retorno à vida de antes, mas sim o início de uma fase marcada pelo isolamento. Adriana adotou uma postura discreta, afastou-se de antigos círculos sociais e começou a viver de forma reclusa, buscando se proteger da atenção pública que nunca deixava de existir. A rejeição social foi um dos principais obstáculos enfrentados por ela após sair da prisão. Muitas pessoas a enxergavam através das lentes do prazo criminal, o que dificultava qualquer tentativa de reconstruir a própria imagem. A exposição extrema que marcou os anos anteriores havia deixado marcas. Não era simples circular pelas ruas, frequentar comércios ou retomar atividades comuns. Locais onde antes era vista com naturalidade agora se tornavam territórios de olhares desconfiados e comentários que reforçavam sua associação ao crime. Com isso, Adriana deixou de frequentar espaços públicos como fazia no início do relacionamento com René. Shopping centers, restaurantes e áreas movimentadas que antes faziam parte de sua rotina passaram a ser evitados. Ela preferia ambientes mais tranquilos, onde pudesse manter distância da imprensa e do público. A privacidade se tornou uma necessidade, não apenas por escolha, mas também pela dificuldade de convivência social após anos de manchetes negativas. Relatos de vizinhos e reportagens feitas ao longo do tempo mostravam que Adriana vivia de maneira cada vez mais reservada. As pessoas que ainda conviviam com ela comentavam sobre a rotina tranquila, marcada por poucos contatos e pela tentativa de seguir uma vida longe dos holofotes. O silêncio se tornou sua principal forma de proteção, tanto contra a mídia quanto contra julgamentos sociais que continuavam a surgir sempre que o caso era lembrado. Mesmo anos depois do crime, a imprensa não deixava sua história desaparecer. Programas de televisão, documentários, reportagens especiais e matérias de jornais frequentemente relembravam o assassinato de René e o envolvimento judicial de Adriana. A cada nova abordagem, sua imagem voltava a ser mencionada, dificultando ainda mais seu processo de reconstrução pessoal. Era como se o passado não permitisse espaço para um novo começo. Essa exposição constante mantinha Adriana em um estado permanente de cautela. Qualquer aparição pública poderia despertar interesse imediato da mídia, gerando novas matérias e reacendendo antigas discussões. Assim, o isolamento se tornou uma maneira de evitar desgastes e controlar, ao menos em parte, o impacto que o caso ainda provocava em sua vida. Mesmo distante dos holofotes, ela continuava sendo acompanhada por curiosos, jornalistas e pessoas que ainda buscavam novidades sobre sua trajetória. O período pós-prisão mostrou que a liberdade, para Adriana, não representava autonomia plena, mas sim uma convivência complexa com o passado.
A transição entre a vida de esposa de um milionário e a condição de investigada em um caso de grande repercussão nacional foi extremamente intensa. Adriana se viu no centro de um turbilhão de eventos difíceis de administrar emocionalmente. A dor da perda, o peso da acusação e a pressão constante da sociedade formavam um conjunto de desafios que qualquer pessoa teria dificuldade em enfrentar. O processo criminal, seguido pela prisão e pelo julgamento, intensificou ainda mais esse desgaste psicológico. A cada audiência, depoimento ou matéria publicada, Adriana revivia momentos dolorosos relacionados à morte de René e ao caminho tortuoso que se formou após o crime. A incerteza sobre o futuro, somada ao temor constante de condenação, criava um ambiente de tensão permanente. Mesmo em liberdade, a preocupação e a ansiedade continuavam presentes. O isolamento social, que se aprofundou com o passar dos anos, reforçou esse cenário emocional delicado. A falta de contatos, a ausência de apoio e a contínua exposição na mídia dificultavam qualquer tentativa de reconstruir relações afetivas. A história de Adriana passou a ser marcada não apenas pelo romance trágico com René, mas também pelas rupturas pessoais que surgiram ao longo do processo. Cada afastamento deixava novas marcas, criando uma sensação de vazio difícil de superar. Com o tempo, sua história se tornou um exemplo de como um caso criminal pode transformar completamente a vida de uma pessoa, afetando vínculos, afetos e perspectivas de futuro. As perdas emocionais acumuladas mostravam que o impacto do crime ia muito além do que era discutido nos tribunais. Ainda havia muito a ser revelado sobre as consequências internas desse processo, especialmente sobre como Adriana lidou com os anos seguintes, tema que começa a se aprofundar nos próximos capítulos. O casamento com René Sena foi, sem dúvida, o relacionamento mais marcante da vida de Adriana Almeida. A união entre os dois ganhou grande destaque na imprensa, tanto pela grande diferença de realidade entre eles, quanto pela transformação na vida da ex-cabeleireira. Para Adriana, o casamento representava não apenas um vínculo afetivo, mas uma mudança completa em seu cotidiano, sua visão de futuro e sua posição social. Quando o crime ocorreu, esse laço terminou de maneira abrupta, deixando um espaço difícil de preencher. Durante as investigações, Adriana viu seu círculo social se desfazer rapidamente. Amigos próximos se afastaram, muitos por medo de envolvimento e outros por acreditar nas acusações que surgiam nos noticiários. Pessoas que antes frequentavam sua casa ou dividiam momentos do cotidiano passaram a manter distância. A solidão começou a fazer parte de sua rotina antes mesmo da prisão e ganhou ainda mais força após a detenção e o julgamento. O laço terminou de maneira abrupta, deixando um espaço difícil de preencher. A dor da perda, somada à mudança brusca de realidade, trouxe um impacto emocional profundo. A transição entre a vida de esposa de um milionário e a condição de investigada em um caso de grande repercussão nacional foi extremamente intensa. Adriana se viu no centro de um turbilhão de eventos difíceis de administrar emocionalmente. A dor da perda, o peso da acusação e a pressão constante da sociedade formavam um conjunto de desafios que qualquer pessoa teria dificuldade em enfrentar. O processo criminal, seguido pela prisão e pelo julgamento, intensificou ainda mais esse desgaste psicológico. A cada audiência, depoimento ou matéria publicada, Adriana revivia momentos dolorosos relacionados à morte de René e ao caminho tortuoso que se formou após o crime. A incerteza sobre o futuro, somada ao temor constante de condenação, criava um ambiente de tensão permanente. Mesmo em liberdade, a preocupação e a ansiedade continuavam presentes. O isolamento social que se aprofundou com o passar dos anos reforçou esse cenário emocional delicado. A falta de contatos, a ausência de apoio e a contínua exposição na mídia dificultavam qualquer tentativa de reconstruir relações afetivas. A história de Adriana passou a ser marcada não apenas pelo romance trágico com René, mas também pelas rupturas pessoais que surgiram ao longo do processo. Cada afastamento deixava novas marcas, criando uma sensação de vazio difícil de superar. Com o tempo, sua história se tornou um exemplo de como um caso criminal pode transformar completamente a vida de uma pessoa, afetando vínculos, afetos e perspectivas de futuro. As perdas emocionais acumuladas mostravam que o impacto do crime ia muito além do que era discutido nos tribunais. Depois do julgamento, Adriana Almeida passou a ocupar um espaço central no noticiário policial brasileiro. Aquela que havia sido conhecida como a esposa de um milionário simples e carismático de Rio Bonito acabou se tornando uma das figuras mais comentadas do país. Sua imagem pública sofreu mudanças profundas. De mulher que conquistou um prêmio de loteria ao lado do marido, a protagonista de um dos casos mais marcantes da crônica policial nacional. A cobertura intensa da imprensa transformou cada detalhe de sua vida em assunto público. Reportagens, debates e programas televisivos analisaram sua trajetória, opiniões se formaram rapidamente, e a narrativa midiática passou a influenciar o modo como ela era vista. Para muitos,
Adriana deixou de ser uma pessoa comum e passou a ser um símbolo de ambição, de tragédia, de julgamento social. A falta de privacidade se tornou permanente. A cada novo desdobramento do processo, seu nome voltava às manchetes, reforçando a imagem construída ao longo dos anos. Esse cenário gerou um desgaste contínuo, colocando Adriana no centro de discussões sobre mídia, justiça, fama repentina e exposição pública extrema. Sua identidade passou a ser profundamente moldada pelo olhar coletivo, mais do que por sua própria realidade pessoal. O caso René Senna não foi apenas um crime de grande repercussão. Tornou-se um marco jurídico e midiático do Brasil. Até hoje é citado como referência em discussões sobre assassinatos envolvendo grandes fortunas, disputas por heranças e o papel da mídia em casos criminais. Nesse contexto, o nome de Adriana permanece ligado ao episódio, mesmo tantos anos após o fim do julgamento. Após o escândalo, sua vida seguiu marcada pelo afastamento social, por incertezas financeiras e pela tentativa contínua de manter um perfil discreto. Sem a fortuna a qual havia tido acesso durante o casamento e carregando o peso da condenação e da exposição, Adriana se viu diante de uma nova realidade. Deixou de lado os holofotes, mas nunca deixou completamente o interesse público. Sua trajetória acabou se tornando um exemplo de como uma mudança repentina de vida, unida à pressão midiática e ao julgamento coletivo, pode transformar completamente o destino de uma pessoa. O impacto do caso permanece como parte central de sua identidade pública. Para muitos brasileiros, Adriana continua sendo a figura associada ao assassinato de René Senna, e essa marca segue influenciando a forma como sua história é lembrada e discutida até hoje. E é isso, depois de 18 anos, a esposa de René Senna finalmente falou, e suas palavras mudaram tudo. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado por assistir.